Bom dia, dando sequência à série de entrevistas da BGD. Hoje eu estou aqui com o Hugo Albuquerque. Ele é General Manager e também presidente para a Canadian na América Latina. Hugo, bom dia, obrigado pelo seu tempo, obrigado por disponibilizar aí conhecimento para o mercado de geração distribuída. Queria começar te perguntando como que a Canadian tem enfrentado o lockdown, como é que estão as atividades na Canadian? Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal que vai acompanhar a entrevista. Olha, a Canadian ela encarou o lockdown de forma muito tranquila, mesmo porque isso começou na China em fevereiro, depois do feriado lunar. Então a gente já sabia que isso ia se espalhar pelo mundo, não tinha como não se espalhar. O que a Canadian fez? Ela se preparou para isso. A Canadian hoje está com estoque completo para suprir toda a demanda do Brasil e da América Latina até final de junho, meados de junho. Então, assim, para nós, o efeito é de mercado. As vendas diminuíram, você começa a entender que aqueles produtos que foram colocados precisam ser postergados, e você conversa com o cliente, você entende a situação dele, mas assim, é uma situação muito mais de mercado. Mas para a Canadian, fora a questão da gente estar quase todo mundo de home office, só que vem com o escritório um dia sim, um dia não sou eu, fico sozinho aqui, é que a operação agora é de home office e que ela desacelerou um pouquinho, mas em relação ao operacional, a material, a estoque, importações, isso não mudou nada. Isso é interessante porque, salvo engano meu, a Canadian tem o maior market share no mercado brasileiro hoje de módulos. E nós tivemos duas ondas do lockdown. O primeiro foi a falta de equipamentos, uma previsão de falta por causa da pandemia lá na China. Logo depois veio a segunda onda, bem maior, que foi a alta do dólar, impactou bastante aqui, junto com a parada aqui. E junto com essa parada, ela impactou muito o nosso mercado, porque a demanda caiu em alguns casos 70%, 80%. Vocês sentiram isso também? Como lidaram com isso? Vamos separar em duas coisas, tá? A gente tem o mercado de utility scale e o mercado de GD. Basicamente, o utility scale, que são as grandes usinas, elas compram na modalidade do Incoterm, FOB ou CIF. Esse tipo de compra para as grandes usinas, elas pararam em fevereiro e foram até mais ou menos final de março, começo de abril. Por quê? Porque eles compram lá fora, porque estão habilitados no REIT, ele tem isenção de PIS/COFINS, então ele precisa ser o importador. Então, por um mês e meio, quase dois, então essa operação para grandes usinas parou. Isso afetou todos os fabricantes. No dia 12 de março, 14 de março, as fábricas voltaram a começar a produzir. Hoje, quase todas estão em 100% de produção. Tá? Então, esse efeito acabou. Só que, depois desse efeito, foi o que você comentou, veio a alta do dólar, veio a questão da demanda cair. Então, eu tinha modo, por exemplo, a princípio, até começo de maio. Hoje, os modos que eu tenho vão chegar até final de junho. Por quê? Porque a demanda caiu. E é natural que isso tivesse acontecido. Com o lockdown, as pessoas não quiseram receber vistoria em casa, adiaram a decisão de investir, porque não sabiam o que ia acontecer com seus empregos. Mas agora o mercado ele voltou, há cerca de uma semana e meia para cá, ele voltou a caminhar. Ainda em passos lentos, mas voltou a caminhar já, o que já é uma boa notícia. E no meio dessa turbulência toda, Hugo, as pessoas não sabem, mas eu te conheço há mais de 10 anos, né? De outras empresas, quase do século passado. Há muito tempo você está nessa área, uma carreira muito interessante, meteórica, parabéns. Hoje é dia 24 de abril e a gente já está recebendo notícias de algumas empresas que não estão suportando isso, estão praticamente quebrando e algumas realmente quebrando. Como é que você vê isso? Qual o motivo disso? O que está acontecendo no mercado? A gente, assim, mais uma vez eu vou te responder como a pergunta anterior. Vamos separar agora o joio do trigo e separar as situações. Temos empresas hoje que são 100% donas do seu estoque. Tá? Vou te dar algum exemplo. Vou citar três sem desmerecer nenhuma outra. Tá? A Ilumisol, a Renovid, o Aldo, a própria VEG, e tem tantas outras. Empresas que fizeram seu estoque, pagaram seu estoque, estão abastecidas para o mercado. São empresas que elas não, digamos, se alavancaram.
ou se alavancaram num nível muito saudável, sem comprometer a operação delas. Tá? Eu tenho um outro conjunto de empresas que trabalharam de forma muito alavancada. E quando você trabalha de forma muito alavancada, você tem que ter disciplina, diligência, ou você corre o risco de quebrar em momentos de crise. Aí eu tenho também agora duas vertentes, dois caminhos. Algumas empresas vão passar por algum apuro em virtude da crise. Só que a gente tem que entender que a crise ela começa no Brasil, a demanda cai no Brasil a partir de abril. Tá? Então, qualquer empresa que alegue que... eu tenho empresas no Brasil que atrasam o pagamento de fornecedores há mais de um ano, que estão com problemas financeiros há mais de um ano. Se tornaram empresas muito grandes, mas se tornaram empresas pobres de donos milionários. Donos que alugavam jatinho, andavam de helicóptero, alugavam Ferrari, alugavam Lamborghinis. Então, desidrataram, gastaram todo o caixa da empresa, venderam em aberto, sem ter produto para entregar, e agora vão alegar que é Covid. Ou seja, elas estão sangrando a empresa há mais de um ano, por uma condução, uma gestão, alguma coisa, e agora vão alegar que é Covid. Essas aí cabe à justiça determinar qual o limite do Covid e qual o limite de outra coisa, que eu não vou citar o nome aqui agora. Vamos chamar de má gestão. Prefiro ficar por aqui. E tem aquelas empresas que, de fato, elas vão ter problemas pela falta de demanda. Isso vai acontecer. Mas e isso vai demorar um certo delay, quer dizer, não seria agora. Nós estamos hoje mais ou menos em 40, 45 dias do lockdown. Então, até pela inércia do mercado se mexer, essas empresas que sentiram a alta do dólar e a falta de equipamentos e a queda abrupta da demanda, provavelmente vão sentir esse baque daqui a 1, 2 meses. Não seria o caso de sentirem agora, está cedo ainda. Exatamente, está muito cedo. Elas vão sentir daqui a 1, 2 meses. Essa é a grande realidade. E assim, algumas vão sentir porque levaram um calote. Compraram, pagaram à vista e algumas empresas não entregaram, não estão entregando. Aí cabe a elas recorrer na justiça, elas foram enganadas, essa é a verdade, foram enganadas, porque pagaram à vista e não receberam equipamento. Agora, as empresas mais sérias, que de fato vão ter problemas, elas vão sentir de fato, vão precisar desligar algumas pessoas, mas vão se recuperar. O mercado, final de maio, começo de junho, ele deve voltar a se recuperar e a gente espera que um Q3 e um Q4 fantástico no Brasil. É exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que vai ser a retomada da Canadian no mercado no segundo semestre? Qual que é o plano de vocês? O D+1 que nós chamamos. Mundialmente, o que a gente está vendo é o seguinte, Carlos, e isso a Canadian ela tem falado desde o ano passado, o nosso CEO mundial ele tem batido muito nessa tecla. O que a Canadian quer é que esse ano vai ser um divisor de águas. Antes mesmo do Covid, a gente tem visto que empresas que têm mundialmente menos de 10% a 15% de market share, elas vão sumir do mercado. O Covid só vai acelerar isso. Semana passada saiu uma matéria na PVTEC falando exatamente que as empresas menores de solar, as Tier 2, as Tier 3, elas vão acabar sumindo do mercado. De fato, elas vão deixar de ser competitivas, é isso? Já deixaram. Já deixaram porque assim, ela tinha um fluxo de produção que ela não pode passar um mês sem vender aquele volume. Caso contrário, ela tem que demitir. Caso contrário, ela passa a comprar matéria-prima mais cara. Essa é a questão. O que é que define o mercado? É matéria-prima, que é o silício, que tem um grupo de 6 pessoas ou 6 mega conglomerados que comandam mundialmente. Você tem um contrato com eles que você tem que assim, demandar e pagar e pegar aquele material. Quando você não faz isso, você rompe o contrato e o teu preço sai do preço contratual. Então, a gente está vendo que esse ano, talvez 6, 8, 10 players, a gente acha que até menos que talvez 8, serão consolidados como players de solar no mercado mundial. Fora isso, os demais vão subir no mercado. É isso que a gente tem visto e, assim, acho que por sorte nossa, por uma boa gestão saudável, com compliance, a Canadian vai estar entre esses players. Como vai estar alguns outros também que estão no Brasil, que também são muito sérios. E até aproveitando essa sua experiência que eu comentei, nós já nos conhecemos há alguns anos, você trabalhou em empresas pequenas também, né? Você começou a carreira em empresas grandes, pequenas e outras áreas também. Que sugestão, eu ia falar que conselho, mas melhor, que sugestão você dá para os empresários nesse período?
Olha, não é momento de pânico. Acho que não é momento de pânico. Eu vou dar um exemplo da Canadian, tá? A gente conversou com vários clientes, a gente procurou entender os clientes, a gente fez plano de pagamento com alguns clientes, o que é normal, é um período que você tem que entender o que está acontecendo. Agora, claro que assim, a gente tem que, como do lado do fabricante, do fornecedor, você tem que dizer o seguinte: aquele cliente, de fato, ele tem capacidade de pagamento, é temporário o que ele está te propondo, ou é algo que vem se arrastando há mais de um ano, a gente sabe que ele não vai se recuperar. Tá? Tem gente muito séria do mercado, muito séria. E é o momento da gente ser muito transparente com todo mundo. E, de fato, colocar as cartas na mesa, sem tentar se aproveitar da situação da pandemia mundial, dizer que isso foi o que causou a situação. Tá? Em alguns casos realmente foi. E quando a gente sabe que foi, vou te dar alguns exemplos reais. Tá? A gente tem alguns fornecedores que, de fato, a pandemia foi um problema. A demanda caiu. E, simplesmente, eu não consigo agora pagar a Canadian neste momento, mas você me permite que eu pague 100% daqui a 2 semanas, 3 semanas e um mês. E aconteceu, e sem problema algum. Eu acho que faz parte do mercado isso. E proporam pagar com juros, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Nós não tivemos rupturas muito sérias com nenhum cliente nosso, sabe, que de fato foi afetado pela pandemia. Muito bom. E para a gente encerrar, então, que mensagem final você passa aí para esse nosso mercado de geração distribuída? Afinal de contas, você também é conselheiro, né, eleito da ABGD. Olha, eu costumo dizer o seguinte: nesse momento é um momento de alto estresse. Está todo mundo estressado, porque não sabe quando acaba, não sabe quando volta a vender, não sabe quando as concessionárias vão fazer vistorias. Eu mesmo coloquei um sistema na minha casa no campo e não tem vistoria. Está lá pronto, tem 4 semanas e ninguém vai fazer vistoria. Todo dia nós abordamos alguma concessionária por causa disso. Não, ou algum juiz. A gente tem que entender que isso vai acontecer. Isso é passageiro. A humanidade ela vai aprender a lidar com o Covid, como aprendeu a lidar com H1N1, como aprendeu a lidar com SARS e tantos outros vírus de alcance mundial, alcance global. Vai passar. Vai ser agora final de abril, vai ser em meados de maio, vai ser no final de maio. O que a gente entende e vê no cenário mundial é que a gente vai ter um Q3 e um Q4 fantástico. Fantástico. A ponto de conseguir recuperar o que aconteceu no Q2 e no Q1. Entendeu? E é isso que a gente acredita. Entendeu? Então, assim, quem está com seu estoque, fique calmo, não se desespere, não queime preço, salvo se você realmente precisar pagar as contas, renegocie com fornecedores, porque aqueles que realmente são sérios, que sempre pagaram em dia, que nunca tiveram atraso, tiveram problema, qualquer fornecedor quer mantê-los em sua base. Ninguém vai descartar você, é sério. Nenhum fabricante, nenhum fornecedor quer aquele cliente que não é sério. Mas aquele que é sério, converse com o seu fornecedor, passe a real mensagem do que está acontecendo, mantenha a cabeça calma, tranquilize a sua equipe. A pandemia ela vai passar. A gente não sabe se é agora final de abril, se é meados de maio, se é final de maio, se é começo de junho. Em São Paulo, o próprio governador já anunciou que o lockdown ele vai começar a ser reduzido agora a partir de maio. Então, a gente espera que as coisas voltem ao eixo e que a população aprenda a conviver com isso. Acho que o momento é esse, é de muita calma, parcimônia e continuar apostando na energia renovável. Talvez seja um pouco clichê o que eu vou falar agora, mas a grande verdade é: a mãe natureza está devolvendo para a gente tudo aquilo que ela recebeu. Lei de ação e reação. Se ela recebesse coisas boas, ela devolvia coisas boas. Como ela recebeu coisas não tão boas, como degradação, como desmatamento, como destruição de florestas, como poluição de rios, ela só está devolvendo. Só está devolvendo. E isso faz com que a gente pense que a energia renovável ela vem corroborar com isso. Ela vem corroborar que, olha, eu preciso devolver à natureza algo de bom, não apenas algo de ruim. Eu preciso dar algo a ela que não só tire dela, ou que não a destrua. A energia eólica aproveita o vento, a energia solar aproveita o sol, a energia hidroelétrica, desde que não haja alagamento a ponto de destruir fauna e flora,
ela também é bem utilizada. Só que a água é um bem precioso. A água vai chegar num momento que a gente vai ter que escolher a água para geração de energia ou a água para beber. Essa é a grande questão. O sol e o vento são ilimitados, sendo só um pouco mais. A gente pode beber água jusante e usa para as duas coisas. Mas no final é isso. Mas eu acho que é por aí. A gente tem que, acho que a população mundial vai se conscientizar que nós precisamos ter hábitos mais sustentáveis. Então, esse é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Tá aí. O que aconteceu agora com o petróleo, a demanda caiu, o preço está lá embaixo. Esse ninguém podia imaginar, né? O petróleo esse preço, quem diria? Tá ok. Hugo, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas suas informações, parabéns pelo trabalho que você está fazendo à frente da Canadian e logo, logo a gente se vê pessoalmente aí em algum congresso ou algum setor do mercado. Eu tenho que agradecer a você pelo trabalho que vem sendo feito. Ano passado foi um ano difícil. Foi um ano em que a gente estava brigando pelo setor, nos encontramos várias vezes em Brasília. A BGD teve um papel fundamental nisso. Fundamental nisso. Sem desmerecer outras pessoas que também ajudaram, os empresários que ajudaram bastante, mas vocês tiveram um papel fundamental nisso. Aí agradeço a você como presidente da BGD, o Heber teve um trabalho fundamental nisso aí também, tá? E toda a equipe. Muito obrigado mesmo e a gente conta com você para continuar lutando pela gente. Continuamos na luta. Obrigado, um abraço.